Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula de hoje nós vamos falar então sobre estatística. Mais precisamente, nessa primeira aula, vamos falar então sobre os aspectos históricos e alguns conceitos iniciais. Bom, pessoal, panorama histórico, tá? Vamos lá. Aqui, né? Pessoal, toda ciência ela tem suas raízes, né, na história do homem, é óbvio, né? Então, assim, todo o desenvolvimento da ciência ela se dá com uma intrínseca relação entre o homem, né, e também a natureza, né? Então, basicamente, todas as ciências, né, todas as áreas do conhecimento humano que nós temos aqui, ela se dá pela relação do homem, né, e a sua história e também com a natureza. A matemática, tá, pessoal, ela é considerada a ciência que une, tá, a clareza do raciocínio, tá, a síntese da linguagem. Vocês podem perceber que muitas vezes, né, pessoal, a matemática ela simplifica algumas coisas, né, por mais que algumas pessoas não acreditem nisso, a matemática ela acaba simplificando, né, algumas situações, né, e dando uma síntese à linguagem, né, resumindo algumas situações. E originou-se do convívio social, tá, pessoal? Ela originou-se do convívio social, tá, das trocas, da contagem, né, ou seja, da necessidade de você realizar trocas, da necessidade de você contar o seu rebanho, de você quantificar o quanto de grãos você tem, de você saber qual a quantidade de pessoas em uma determinada cidade, enfim. Ela sempre teve, tá, pessoal, um caráter, né, não é caractere não, pessoal, que é um caráter prático, utilitário e empírico, tá, pessoal? Como assim um caráter empírico? Aquilo, pessoal, que a gente pode observar, né, assim, num primeiro momento, observar na própria sociedade, na própria natureza, né, sem necessidade de maiores provas, né? Então a matemática ela surge, né, da observação do natural, né, e depois vai ganhando um caráter formal, um caráter mais acadêmico. Tá? Bom, pessoal, nesse sentido, a estatística ela se consolidou como um ramo da matemática que teve uma origem semelhante, tá, pessoal? Ou seja, a estatística também ela surgiu da necessidade, né, humana, ali do convívio social, de se analisar certas informações, tá ok? Então, olha só, pessoal, desde a antiguidade, né, vários povos já registravam o número de habitantes, ou seja, por que isso era importante? Olha, um rei precisava saber, né, quantos súditos ele tinha, o imperador, se a população estava crescendo, se não estava, a quantidade de pessoas jovens, a quantidade de homens, de mulheres, né, a quantidade de soldados, de trabalhadores rurais, né, de artesãos. Então ele precisava saber dessas informações para poder governar. Né? Então registrava-se o número de nascimentos, o número de óbitos, né? Faziam-se estimativas de riquezas individuais, sociais e etc. Né? Então, a necessidade de você coletar algumas informações, ela vem desde a antiguidade, certo? Por exemplo, na Idade Média, tá, colhiam-se informações geralmente com a finalidade tributária, né? Ou seja, eu precisava saber quantas pessoas trabalhavam lá no campo para me poder cobrar tributo. Essa era uma finalidade explícita, né? No máximo, ali na Idade Média, o objetivo era cobrar imposto da população. Por isso eu precisava saber quantos súditos eu tinha, né, quem eram essas pessoas, o quanto elas eram ricas ou não, ou pobres, e assim cobrar os seus impostos, certo? Bom, pessoal, e a partir então do século XVI, né, começam a surgir as primeiras análises de fatos sociais, né, como batizados, casamentos, funerais, né, e começam a se originar então, né, as primeiras tábuas e tabelas, né, e os primeiros números relativos que consolidam informações a respeito da população, né? Hoje nós sabemos que os cartórios, né, de registro civil, essas coisas, é que tem essa finalidade. E também aqui no Brasil o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que consolida todas essas informações, que fazem pesquisas e coletam informações a respeito da população. Bom, pessoal, já no século XVII, né, o estudo de tais fatos foi adquirindo proporções verdadeiramente científicas. Né? O que era apenas uma necessidade básica aqui, tá, pessoal, na Idade Média, tá, pessoal, e aqui no século XVI, tá bom? Já no século, tá, pessoal, já no século XVII começa a ganhar um caráter mais científico. E também, né, as pessoas começam a perceber a importância de se analisar essas informações. A ponto de
Godofredo, tá? Pessoal, não sei se é assim se pronuncia esse nome, mas Godofredo, né? Archinval, batizou a nova ciência, né, ou esse novo método, tá, com o nome de estatística, determinando assim o seu objetivo e as relações com a ciência, tá? Pessoal, só para ficar claro, tá, o que significa método, tá, pessoal? Método é o caminho pelo qual se chega a um determinado resultado. Isso na visão de Hegenberg, tá bom, pessoal? Também não sei se é assim que se pronuncia esse nome, tá? Já Bunge, tá, pessoal? Ele diz o seguinte, que método é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para conseguirmos alguma coisa, seja material ou conceitual. Pessoal, observem, né, que essas duas definições para método, tá, pessoal? Essas duas definições para método, elas têm assim uma semelhança muito interessante, né? O caminho pelo qual se chega a um determinado resultado, né, para conseguir alguma coisa material ou conceitual. Então essas duas definições, elas meio que se completam, né, e estão obviamente na mesma linha de raciocínio, certo? Muito bem. Bom, pessoal, vamos então, né, abandonando um pouco esse panorama histórico, que foi assim muito rápido, tá? Pessoal, uma curiosidade a respeito desse panorama histórico é relatado na própria Bíblia, tá? Por exemplo, o nascimento de Cristo está relacionado justamente com um censo populacional, né, que o imperador romano queria fazer naquela época, né? Então ele precisava contar a população, né, lá daquela região onde Jesus Cristo, né, viveu. Ele precisava saber a quantidade de pessoas que tinham. Olha só o caráter militar que foi dado a esse aspecto, né? Naquela época, quando um povo dominava o outro, eles contavam a população para saber quantas mulheres tinham, quantas crianças tinham, né? Quantos homens tinham, quantos idosos haviam. Qual era o objetivo? Saber se a quantidade de homens, né, fortes, aptos para o trabalho existiam e se isso poderia causar digamos assim, alguma revolta, né? Pensem, se houvessem muitos homens fortes ali naquela região, né, o que eles iam fazer? As chances desses homens se revoltarem, né, se rebelarem contra o dominador eram muito grandes. Então o que eles faziam? Eles contavam a população e controlavam isso, né? E à medida que iam nascendo pessoas ou tinham homens muito fortes, mandava-se para o trabalho escravo com o objetivo de enfraquecer essas pessoas e dominar ali essa população. Então, naquela época, o imperador romano, né, ele solicitou que fosse feito um censo da população lá na região, né, na região de Israel, né, justamente para poder ter finalidades militares, para saber se a população estava crescendo muito, o que precisava ser feito para poder controlar essa população, né. E Jesus, né, morava numa cidade, né? Os pais de Jesus moravam numa cidade e eles precisavam se deslocar até uma outra cidade para poder, né, serem contados. Porque hoje, né, o IBGE vai nas nossas casas para poder contar as pessoas, certo? Naquela época não, naquela época eram as pessoas que deveriam se deslocar para serem contadas, né? E foi justamente nesse percurso, né, que Jesus Cristo nasceu lá, né, numa noite, né? Justamente por ter que se deslocar da cidade onde eles moravam até a outra cidade para serem contados, ok? Bom, pessoal, finalizada essa parte histórica, essa curiosidade aí que envolve a Bíblia, né, pessoal? Vamos falar então sobre a estatística. Bom, pessoal, então nós já falamos aqui anteriormente, né, a estatística ela é a parte da matemática aplicada, tá, pessoal? Que fornece métodos, tá, pessoal? Olha só aqui, ó, que fornece métodos, tá, pessoal? Para quê? Para a coleta, para a organização, para a descrição, para a análise e para a interpretação de dados. Professor, o que são esses dados? Qualquer informação que você deseja recolher, tá bom? Você pode querer recolher, por exemplo, assim, de uma determinada população, a idade, né, o tamanho, o peso, né, o sexo, a cor, né? Enfim, você pode... esses dados, eles se referem a um monte de informações, né, dos mais variados tipos que você pode obter de uma determinada população, tá certo? Bom, pessoal, e para a sua utilização dos mesmos na tomada de decisões. Professor, por que a gente faz essa coleta, essa organização, descrição, análise e interpretação? Para a gente poder tomar decisões. Veja o exemplo lá do imperador romano. Ele estava coletando as informações, né, e qual que era o objetivo dele?
tomar decisões militares, né? Hoje, por exemplo, né, uma loja ele coleta informações com qual objetivo? Né, para poder atender melhor o seu público e, obviamente, poder vender mais, né? Vamos pensar nesse sentido, ok? Muito bem. Pessoal, a coleta, tá? A organização e a descrição dos dados estão a cargo daquilo que nós chamamos de estatística descritiva, tá? Então, coleta, organização e a descrição dos dados é o que nós chamamos, então, de estatística descritiva. Já a análise e a interpretação desses dados, tá, pessoal, ficam a cargo da estatística indutiva ou inferencial, tá certo? Aqui no nosso curso nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos estudar um pouco de estatística descritiva e um pouco de estatística inferencial, certo? Além de nós aprendermos a coletar, a organizar e a descrever esses dados, nós vamos fazer um pouco de inferência, tá, pessoal? O que é essa inferência? É a gente analisar por raciocínio lógico e, como diz aqui o Bunge, né, pessoal, nós conseguimos alguma coisa material ou conceitual, né, para uma determinada tomada de decisão, ok? Bom, então vamos lá. Em geral, as pessoas, quando se referem ao termo estatística, o fazem no sentido da organização e descrição dos dados, tá certo, pessoal? Por exemplo, a estatística do Ministério da Educação, estatística dos acidentes de tráfego aéreo, estatísticas de óbitos num determinado hospital. E hoje nós estamos vendo muito a questão da estatística voltada ali para o controle do coronavírus. Enfim, tá, pessoal? Desconhecendo o aspecto essencial da estatística, tá, pessoal? É o de proporcionar métodos inferenciais, tá, pessoal? Que permitem conclusões que transcendam, tá, os dados obtidos inicialmente. Bom, pessoal, às vezes, o que isso aqui está querendo ser dito aqui pra gente? Às vezes você está ali coletando umas informações e o seu objetivo é um. Mas a partir do momento que você começa a analisar os dados, você percebe, tá, que você tem novas informações muito mais importantes, tá certo? Então isso é muito comum, tá, em estudos estatísticos. Você está ali com o objetivo de pesquisar uma coisa e dentro daquela pesquisa, além daquilo que você está pesquisando, você consegue descobrir outras coisas, né? Então isso também é muito interessante, certo? Bom, pessoal, os ramos da estatística, né? Nós já falamos aqui, tá, pessoal? A estatística possui 3 categorias, tá? Estatística descritiva, que já foi o que nós comentamos aqui, tá, pessoal? Que envolve o que mesmo? A coleta, a organização e sumarização dos dados através de metodologias simples, tá bem? Temos também, pessoal, a estatística envolvida com a teoria da probabilidade, coisa que nós não vamos fazer muito aqui no nosso curso, tá? Mas a estatística ela está muito voltada, tá, pessoal, com análise probabilística, tá certo? E também temos, tá, pessoal, a teoria da inferência, tá, pessoal, que é aquilo de você analisar e interpretar os dados, né? Para você tomar uma determinada decisão, ok? Bom, pessoal, nós vamos então ficar aqui agora com a estatística descritiva, tá bom? Vamos passar a partir de agora a falar mais sobre estatística descritiva, tá? Pessoal, fazendo um resumo da estatística descritiva, né? Quais são as fases da estatística descritiva? Primeira coisa é a coleta de dados, né? A primeira coisa que se faz, tá, pessoal, é coleta de dados. Você fala assim, olha, eu quero saber qual é o peso, né, dos alunos de uma determinada sala de aula. Qual o objetivo disso? Não, verificar se eles estão dentro dentro de padrões aceitáveis de saúde, né, em relação ao peso, ok? Bom, crítica dos dados, tá? Então, o que é fazer a crítica dos dados? É você analisar esses dados ali, né, organizar esses, né, bem analisar, organizar esses dados, né, de forma que fique mais fácil, né, de depois você fazer a interpretação, né, e análise desses dados, ok? Então você vai aqui nessa crítica dos dados, você vai organizar e vai analisar esses dados, certo? Depois, a próxima fase seria você fazer uma apresentação desses dados, certo? E essa apresentação, pessoal, ela pode ser de várias maneiras. E as duas mais comuns é a gente apresentar isso através de tabelas, coisa que nós vamos estudar muito ainda, tá, pessoal? E também a respeito de gráficos, ok? E aí, você fazer uma última análise, tá, pessoal? Agora uma análise final, né? Depois de você ter toda essa
essa questão aqui da crítica, né, que a gente também faz uma análise aqui, né, uma análise, digamos, preliminar, e aqui no final aqui a gente faz uma análise muito mais robusta, né, pessoal, depois que você tem todos os dados organizados, né, organizados em tabelas e gráficos, né, apresentados em gráficos e tabelas, a gente consegue fazer uma análise final muito melhor, certo? Então essas são as etapas, né, da estatística descritiva, ok? Bom, pessoal, vamos aqui então para alguns conceitos iniciais em estatística, tá? Bom, pessoal, em estatística, tá, pessoal, é muito importante a gente conhecer o conjunto de pessoas ou objetos, tá, que nós vamos pesquisar, tá bom, pessoal? Esse conjunto, tá, esse conjunto, tá, de pessoas ou objetos que nós desejamos pesquisar, nós damos o nome de universo estatístico ou população estatística, tá certo? Então, o nome universo estatístico é muito utilizado quando a gente está coletando informações a respeito de objetos. Quando a gente está pesquisando pessoas ou animais, é muito comum falarmos população estatística, certo? E dos dois, o mais usado mesmo é a população estatística, certo? A gente usa assim, às vezes as pessoas usam até mesmo quando tá pesquisando objetos. A gente fala, a população estatística ali são tantos carros ou tantas motos. Então isso também é muito comum, tá? Bom, pessoal, um outro conceito que você tem que saber muito, né, e ter clareza disso, é a respeito do que significa censo, tá? Pessoal, censo é a coleção de dados relativos a todos, pessoal, a todos, tá, ok? Todos os elementos, tá, pessoal, da população, tá? Então, tanto é que aqui nós temos no Brasil, né, um censo. E o último censo ocorreu em 2010 e vai acontecer agora em 2020, né? Eu não sei como é que vai ficar essa questão aqui da pandemia, né? Do coronavírus, mas este ano era para ter, né, um censo estatístico, que é quando o IBGE vai à rua, né? Vai na casa das pessoas e vai coletar, né, basicamente um monte de informações a respeito da população. Então, censo, tá, pessoal, é essa coleção de dados, a coleção de informações relativas a todos os elementos da população, certo? Bom, professor, e o que significa um parâmetro, tá? Parâmetro é a medida numérica que descreve uma característica da população, certo? Bom, depois que você analisa, né, você coleta os dados e analisa os dados, você tem um determinado parâmetro, né? Por exemplo, a média da altura da população brasileira é 1,70 m, né? Mais ou menos é a média da altura da população. Esse é um parâmetro, né? Então aqui depois que você analisa os dados, né, que você coletou ali com o censo ou com outra pesquisa, você vai ter um parâmetro, né? O que é um parâmetro? É algo para você se basear, né? Para você ter como um referencial, digamos assim, certo? Isto é um parâmetro. Bom, pessoal, a amostra, esse sim é importante, tá, pessoal? A amostra, ela é uma pequena parcela desse conjunto, ou seja, quando eu estou falando da amostra, tá, pessoal? Eu estou falando aqui, ó, de um pequeno pedaço da população estatística, certo? Isto é a amostra. Pessoal, quase 100% das pesquisas realizadas são feitas por amostragem, tá certo? Com exceção, por exemplo, do censo, né, que todo governo, né, todos os governantes precisam fazer um censo, que é coletar, pesquisar todos os seus habitantes. Mas, assim, acho que basicamente, com exceção do censo, né, quase todas as outras pesquisas elas são feitas por amostragem, tá certo? Daí a importância de nós entendermos muito bem esse conceito, tá? Aqui no nosso estudo, nós vamos trabalhar muito com a questão da amostra, então se liga nesses detalhes, ok? Vamos lá então, pessoal. A amostra ela pode ser de dois jeitos, tá, pessoal? Ela pode ser finita ou ela pode ser infinita, tudo bem? Como assim, professor, finita, tá? Olha só, pessoal, o número de operários de uma loja, ou de uma fábrica, aliás, né? Esse número de operários é uma quantidade finita de pessoas. O número de carros numa concessionária é uma quantidade finita de objetos que você está ali pesquisando, certo? Professor, infinita, né? O que seria uma coisa infinita? Né? Uma amostra infinita? Temperaturas no Brasil em um dado momento, certo? Por exemplo, é possível você coletar a temperatura exata, né, no Brasil inteiro? Não, é impossível esse negócio. Então é uma amostra infinita, tá? Por exemplo, eu quero saber quantos grãos de areia tem naquele caminhão ali. Apesar de nós sabermos que aquilo é uma coisa finita, que a gente sabe que, vamos supor assim, você tem um caminhão caçamba, ele está carregado de areia.
E aí você fala assim, eu quero saber quantos grãozinhos de areia tem ali. É possível saber? É. Mas isso é uma coisa assim tão dispendiosa, tão trabalhosa, né? Então, assim, a gente acaba falando assim, é quase impossível a gente saber disso, né? Então, existem populações, né, como esta, por exemplo, né, pessoal, que embora finitas, tá, pessoal, elas são consideradas infinitas, como esse exemplo do caminhão de areia que eu acabei de falar, tá certo? Para qualquer finalidade prática. Veja que é tipo assim, qual que é a finalidade prática de você contar os grãos de areia que tem ali naquele caminhão, né? Então, assim, é algo praticamente surreal da gente fazer, certo? Aqui como exemplo, né? Ah, professor, eu quero saber a quantidade de peixes que tem no mar. Nós sabemos que é uma quantidade finita, né? Mas assim, isso é... Como é que eu vou contar esse tanto de peixe, gente? Não tem condições, né? Então a gente considera isso como sendo infinito, certo? Então, pessoal, apesar de ser matematicamente infinito, tá, pessoal? Mas é tão grande que pode ser considerado infinito para finalidades práticas, beleza? Bom, pessoal, então, entendido o que são essas amostras finitas e infinitas, vamos entender o conceito de variável, tá, pessoal? Esse conceito de variável aqui, tá, galera, é outro conceito extremamente importante, tá? E aí você tem que entender, pessoal, o que é uma variável. Variável é um atributo, uma qualidade ou uma preferência do entrevistado ou do objeto pesquisado, né? O que seria esse atributo, tá, pessoal? Atributo é algo que já nasce, tá? Com a pessoa, é imanente da pessoa, já está ali, né? Então esse é um atributo. Por exemplo, o que é um atributo? A cor da pele de uma pessoa. Ou ela nasce branca, nasce negra, né? Isso é um atributo, tá ali, tá certo? Então, assim, não tem como você mudar. Então, a cor da pele da pessoa ali, você não vai mudar isso, né? O sexo, por exemplo, nasceu homem, nasceu mulher, né? Isso é meio complicado a gente falar hoje, né? Mas, assim, vamos partir do princípio de que você nasceu homem, isso é um atributo, né? Você nasceu com sexo masculino. E você nasceu ali com sexo feminino, é um atributo seu, certo? Agora, a qualidade, tá, pessoal? Veja bem, a qualidade é um pouco mais subjetivo, né? Por exemplo, assim, a pessoa nasce ali, né? Ela pode desenvolver certas habilidades, como, por exemplo, ser uma excelente cantora. É uma qualidade que ela tem. A voz é linda, então ela vai ser uma excelente cantora, né? Ela pode ser uma excelente cantora. Isso é uma qualidade. Uma preferência, professor. Veja bem, pessoal, qual o tipo de filme que você gosta de assistir? Filme de terror? Né? Filme de ação, de comédia e tudo mais? Isso é uma preferência sua, certo? Então, quer dizer, pessoal, a variável é um atributo, algo que é nato, está ali com você. Uma qualidade, que é uma habilidade que você desenvolve, certo? Ou uma preferência, né? Algo, eu prefiro comer batata frita. Né? Tem gente que prefere comer churrasco, né? Tem gente que não gosta de queijo, né? Então isso é uma preferência, né? Do entrevistado ou do objeto pesquisado, certo? Então, atributo, qualidade, preferência do entrevistado ou objeto pesquisado. Pessoal, e as variáveis, elas podem ser de dois jeitos, tá, pessoal? As variáveis, elas podem ser aqui, ó, qualitativas ou elas podem ser quantitativas. Então, existem dois tipos de variáveis, qualitativa e quantitativa. Bom, pessoal, as variáveis qualitativas são aquelas que a gente não consegue expressar por valores numéricos, ou seja, não são expressos por valores numéricos. Por exemplo, a raça, o sexo, a cor, a área de estudo de uma pessoa, isso a gente consegue definir por número? Por exemplo, eu posso falar, por exemplo, que a cor da pele da pessoa lá é o 3, é o 4, é o 5? Não, né? Eu posso falar que o sexo da pessoa é o número 15, é o número 20? Não faz sentido esse negócio. Então, uma variável qualitativa é aquela que eu não consigo expressar por valores numéricos. E as variáveis qualitativas, elas se dividem em duas categorias, tá, pessoal? As nominais, tá? Aquela em que eu não consigo determinar uma ordenação, tá, pessoal, entre as suas categorias. Por exemplo, sexo, cor dos olhos, tá, pessoal? Se você é fumante ou não fumante, você é doente ou sadio, né? E, professor, o que seriam, então, essas variáveis ordinais, né? Eu tenho as variáveis nominais, que é essa que eu não consigo expressar uma ordem, mas eu tenho aqui as variáveis ordinais. Existe uma ordenação, tá, pessoal, entre as categorias. Por exemplo, escolaridade. De repente você pergunta assim para o seu professor: professor, o senhor só fez a graduação? Ou o senhor fez especialização? O senhor fez mestrado? Ou o senhor fez doutorado? Todo mundo hoje sabe, né,
que existe, digamos, uma ordenação aqui nesse sentido. Por exemplo, primeiro se faz a graduação, né? Se você desejar, você faz uma especialização, depois um mestrado e por fim um doutorado. Existe uma sequência lógica, uma ordem nesse sentido. Então isso é uma variável qualitativa ordinal, porque dá uma ordem, né? Nesse sentido, você tem uma ordenação. Por exemplo, os meses do ano. Né? A gente consegue falar assim, janeiro, apesar de janeiro não ser um número, né? Mas a gente sabe que ele é um mês que vem antes do mês de fevereiro. E fevereiro a gente sabe que vem antes de março. Né? Então, assim, apesar de não serem números, a gente consegue estabelecer essa ordenação. Tanto é que a gente chama janeiro de mês 1, fevereiro de mês 2, porque a gente consegue determinar isso. Uma outra coisa que eu quero deixar claro para vocês é naquelas pesquisas que a gente faz assim, ó. Ah, você gostou aqui, ó, você vai falar para mim, é ruim, né? É regular, né? Regular. Aí você fala assim, é bom. Aí de repente você fala assim, é ótimo. Pessoal, me diz uma coisa. Isso aqui são números? Não. Mas existe uma certa ordem. Ruim, regular, bom, ótimo. E a gente sabe que o ruim, né, tá lá, vem primeiro, o regular depois, o bom depois, o ótimo depois. Apesar de não serem números, existe uma ordenação aqui. Você consegue estabelecer uma ordem. Isto é uma variável qualitativa, tá, pessoal? Ordinal, beleza? Muito bem. Agora, professor, o que é uma variável quantitativa? Bom, quantitativa são aquelas que podem ser expressas por valores numéricos. A altura das pessoas, o preço, o número de pessoas, o número de visitas, tá, pessoal? Então, isso tudo são variáveis quantitativas. E as variáveis quantitativas, elas podem se dividir em discretas e contínuas, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. O que é uma variável quantitativa discreta? São aquelas que eu consigo expressar apenas por valores inteiros. Número de pessoas, tá, pessoal? Não existe uma pessoa e meia. Não existe meia pessoa, né? Então, ou existe uma, ou existe duas, ou não existe nenhuma, tá? Isso é uma variável discreta. O número de visitas que você faz, essa também é uma variável discreta. Por exemplo, você vai ao cinema e assiste 15 minutos do filme. Eu posso dizer que você foi ao cinema apenas meia vez? Não, você foi uma vez ao cinema. Você não assistiu o filme por completo, mas você foi ao cinema uma vez. Ah, você e a sua irmã, né, estão com a sua avó doente, óbvio, né? A avó de vocês estão doentes no hospital. Está doente no hospital. E vocês duas decidem visitá-la, certo? Aí a primeira, né, você, por exemplo, que é a primeira que vai lá visita, vai lá e fica 1 hora lá, certo? Já a sua irmã vai ser a segunda a visitar a sua avó. E você vai lá e fica só 15 minutos lá. A sua irmã só fica 15 minutos. Você ficou 1 hora e a sua irmã ficou 15 minutos, certo? Eu posso dizer que você fez uma visita e a sua irmã fez menos de uma visita? Também não faz sentido, tá certo? Independentemente do tempo, cada uma de vocês, né, fez uma visita, certo? Certinho? Então, assim, não existe aqui, né, falar assim, só porque ela foi lá 15 minutos, ela fez meia visita. Tá? Ou é uma visita, ou é 2 visitas, ou são 3 visitas, ou não é nenhuma visita, certo? Muito bem. Pessoal, e as variáveis contínuas, tá? São aquelas que podem assumir qualquer valor decimal, ou seja, qualquer representação com vírgula. Ou seja, a altura, 1,70, né? 57,345, né? 57 quilos e 345 gramas. Então, tudo aquilo que eu consigo representar por um número decimal, tá, pessoal? Eu posso chamar isso de uma variável contínua. Beleza, pessoal?